Duelo entre duas equipes que pleiteiam o título de reis da Série B. O Vila Nova e o CRB são duas equipes que há muitos anos sonham em jogar a Série A de pontos corridos. E as duas equipes costumam chegar nessa reta final com dificuldades para conseguir chegar nesta briga. Nessa temporada de 2025, o Vila Nova perdeu forças mais cedo e o CRB chegou até essa rodada com chances remotíssimas, mas ainda existentes. Porém, vamos colocar em perspectiva, o CRB também não briga pelo acesso. Mas o CRB, sendo o melhor mandante dessa temporada Série B, jogava em seus domínios, enfrentando o Vila, que vem numa reformulação, já pensando em 2026. E não deu outra, o resultado foi previsível. O CRB, melhor mandante, venceu o Vila por 2-0 e impôs mais uma derrota ao Humberto Louser, apesar de que, sinceramente, nesse momento, eu nem vejo os resultados como de fato sendo relevantes para o treinador. Ele está enxergando no que ele tem como plantel aquilo que pode continuar para o ano que vem. E já o CRB se despediu de sua torcida em grande estilo, com uma vitória, mantendo a escrita de melhor mandante, ainda existindo uma chance remotíssima, matemática. Mas, na verdade, o CRB termina 2025 diante de seu torcedor, também já olhando para 2026. E eu vou falar tudo o que aconteceu na partida, vou explicar um pouco para vocês do que foi o jogo, falar um pouco sobre as duas equipes, tudo aquilo que vocês já estão acostumados aqui no canal, e tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que precisam subir de divisão. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, sem mais delongas, as escalações aqui na tela. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos, clica no botão hypar, faz todo aquele pacote aqui da plataforma que ajuda demais o canal. E eu peço isso no comecinho do vídeo, porque pra você não esquecer, tá? Eu peço agora no começo, aí você não esquece, faz rapidinho, é de graça, não custa nada e ajuda demais aqui o trabalho, beleza? Começando sobre o visitante, vocês estão vendo as escalações na tela, o Vila começa esse jogo com jogadores em preparação para 2026. Vila Nova não disputa mais nada na Série B, infelizmente não chegou com chances matemáticas de brigar pelo acesso na penúltima rodada. Sendo assim, ele vem a campo com o goleiro Vitor Hugo, começando como uma opção ali de testes também. Começa com o Vitor Hugo no gol, Elias, o Alisson Maia, o Everton e o William Formiga, a linha de 4 na defesa. No meio, o Ralf, que não é teste, o Ralf é o jogador de fato titular de primeiro volante. O Enzo e o Dodô como meia articulador. Na frente, o Vinícius Paiva, o Gabriel Poveda e o Emerson Urso. Emerson Urso que ficou o ano inteiro em recuperação de uma grave lesão que ele teve. E agora que está pronto novamente para jogar e bem sendo utilizado até para se preparar para o ano que vem. Acredito que seja um nome muito importante para o Vila. No CRB... o CRB que chega nessa última rodada com mínimas, remotíssimas chances matemáticas e, sinceramente, não chega brigando pelo acesso, mas que fez uma temporada bastante regular, sempre na parte de cima da tabela, poderia ter tido mais forças, né, para poder brigar pelo acesso, como o torcedor espera, depois de tantos anos, as duas equipes lutando, né, por uma possibilidade de jogar a Série A e as duas equipes sempre batendo na trave. CRB veio a campo com o Matheus Albino no gol, Matheus Ribeiro na lateral direita, a zaga formada pelo Darlisson, o Fábio Alemão e a lateral esquerda pelo Léo Campos. Meio de campo com Igor Meritão, Christopher, Danielzinho e Douglas Baggio. Na frente, Mikael e Dadá Belmonte. Sendo que o Douglas Baggio, na verdade, nesse jogo, ele veio mais como um ponta do que, de fato, como um meia. Mas também fazia, às vezes, nesse trabalho de meio de campo. E, cara, o jogo foi basicamente um teste para o Emerson Urso do lado do Vila contra uma Avenida Elias do lado do CRB. O Vila Nova jogando com saídas de bola em velocidade, usando muito o Dodô, usando muito o Emerson Urso pelo lado esquerdo, o Vinícius Paiva pouquíssimo participativo, um meio de campo com o Enzo também bastante apagado, mas um time que estava treinando aquela formação, com o Enzo, com o Dodô, com o Emerson Urso, com o Poveda, mas claramente por problemas de entrosamento. Talvez seja pela pouca participatividade do Emerson Urso durante toda a temporada, talvez pelo Enzo e o Dodô não terem se encaixado muito bem no meio de campo, mas um time com dificuldades de entrosamento. E o Elias, que deveria ser um escape pelo lado direito, acabava sendo uma dificuldade de marcação nas costas da defesa. Tanto é que o CRB, na maior parte das suas jogadas, criava por ali. Principalmente levando perigo com o Douglas Baggio e com o Danielzinho. Danielzinho que até um certo período ali do primeiro tempo, eu
ele tava errando bastante algumas jogadas, até errando coisas que normalmente ele não erra, como domínios, saídas de bola, mas o CRB mesmo assim era melhor na partida, até inclusive chegar ao seu gol. Um gol que foi num cruzamento onde a bola vai para os pés do Mikael, ele consegue fazer uma ótima parede e consegue municiar o próprio Danielzinho, que finaliza no canto esquerdo do Vitor Hugo, sem chances pro goleiro. 1 a 0 para o CRB, que era melhor na partida de fato. CRB conseguia criar, conseguia triangular a bola, cruzar, principalmente nas pontas, conseguia levar perigo no gol do Vitor Hugo e na defesa do Vila. Já do lado do Vila Nova, eram poucas as chegadas e não eram tão perigosas. O Emerson Urso mais participativo, teve até uma tentativa de cabeçada, mas sinceramente foi falta, ele empurrou o jogador. Pouca criatividade, pouca criação, mas aí eu vi muito mais dificuldades com o entrosamento da equipe do que de fato com os jogadores. Falhas técnicas, sabe? Às vezes um posicionamento errado, uma movimentação errada. Treinamento. O Vila Nova parecia estar treinando, e geralmente em treinamentos você comete os erros. Só que nós estamos falando de um jogo que vale alguma coisa, né? Pelo menos vale ali os pontos dentro da competição. E o CRB queria mostrar essa força para sua torcida e saiu no primeiro tempo com a vitória. Fomos para o intervalo, houveram mudanças no decorrer ali do jogo, mas principalmente a mais importante foi a mudança no CRB, que foi a entrada do William Potker. William Potker, cara, ele parece aqueles SUVs grandões com motor turbo. O cara é grande, é forte e corre pra moléstia. O cara corre muito. E assim, ele deu a dinâmica do segundo tempo do CRB. As bolas que chegavam no William Potker eram um tormento para a defesa do Vila Nova, que não conseguia acompanhar a velocidade e a força física do jogador. Além disso, o Vila, depois que levou o primeiro gol no primeiro tempo, ele basicamente não conseguiu mais chegar no ataque. Até teve alguns momentos de toque de bola, uma tentativa de manter o controle, mas não conseguia chegar no gol do Matheus Albino. E o resultado é que o CRB dominou o segundo tempo, teve várias chances, várias chegadas, e acabou fazendo seu gol com o Vinícius Barata, numa finalização de fora da área. Ele recebeu um passe vindo da linha de fundo, ele finaliza cruzado no canto esquerdo do Vitor Hugo, que não conseguiu chegar na bola, e acabou fazendo 2 a 0 para o CRB, que teve até uma chance de um terceiro gol, numa finalização perigosíssima que veio do lado esquerdo, passou raspando a trave esquerda do Vitor Hugo, poderia ter sido até um 3 a 0, e o CRB foi dominante. Fez uma partida de segundo tempo muito mais incisiva, pressionando a defesa do Vila. O Vila com graves dificuldades de manter a bola nos pés e principalmente de evitar as subidas do CRB, principalmente depois das mudanças. O CRB teve a entrada do Giovani, a entrada do William Potker, como eu falei, Rodriguinho e o próprio Vinícius Barata levaram muito perigo e muita pressão no gol do Vitor Hugo. O 2 a 0 foi um resultado justo, poderia ter sido um resultado pior para o Vila, mas é aquele resultado que, pra ser sincero, não faz diferença nenhuma pro Vila, porque foi o momento de testar algumas peças, como por exemplo a entrada do Breno no segundo tempo, a entrada do João Cacheta, a entrada do Luan também, na entrada no lugar do Poveda, o Juan Ribeiro voltando a entrar, né, no time, entrou no lugar do Emerson Urso. São momentos de testes, de preparação para 2026, não há nada mais a se disputar, e o Vila foi pra jogar no Rei Pelé, enfrentar o CRB pensando nisso, pensando em preparar o time, em treinar, em testar opções, e foi isso que ele fez. E o CRB, sendo o melhor mandante e tendo um time mais preparado, mais bem entrosado, conseguiu uma vitória mais do que justa. Agora, eu quero saber de você, torcedor do Vila, desses testes que foram feitos nessa partida. Quem que você curtiu? Quem que você espera que fique para 2026? Quem desses jogadores você já não se interessa mais que continue no elenco do Vila? Eu quero saber a sua opinião sobre essa derrota. Para você, faz alguma diferença esse 2 a 0 que o Vila levou contra o CRB? O que você achou do jogo? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Quero saber também de você, torcedor do CRB, se você ainda consegue nutrir esperanças, mesmo que mínimas, de uma possibilidade ali remota de um acesso, numa combinação de resultados assim que poderia ser absurda. O que você acha? Mas na verdade, você, torcedor do CRB, o que espera para 2026? O que você achou da temporada 2025? Gostou do que você viu o seu time fazer nesse ano? Acredita que o ano que vem o CRB tem condições de brigar pelo acesso? O que você está esperando do seu time? Quem que você quer que fique pro ano que vem? Quem que você quer que vá embora? Quero a sua opinião sobre isso também. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. A análise do jogo continua com o seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E quando você clicar no botão like ou se você arrastar a descrição pro lado, vai aparecer o botão hypar.
clica nele, é um botão especial, não aparece para qualquer um. Ele aparece para quem a plataforma seleciona para participar da gamificação da plataforma. É só você clicar lá, é rapidinho, não custa nada, você ajuda os seus canais favoritos, inclusive esse canal aqui, e você também participa da gamificação, recebendo notificações e premiações simbólicas, conforme você ajuda a fortalecer os seus canais favoritos. E caso você queira entrar no grupo do WhatsApp, o grupo de membros do canal, e ganhar uma série de benefícios, entre para o Gather Futebol Clube, se torne membro do canal, é a partir de apenas R$ 1,99, só R$ 1,99. Você entra no grupo de membros, você tem conteúdos exclusivos, antecipados, você tem notícias 24 horas, tabela de jogos com as informações mais importantes para o seu dia, o seu esporte preferido, seu time do coração, você tem torcedores especializados em futebol para conversar com você, comentaristas do YouTube, inclusive eu, estamos por lá, entre outros benefícios. E claro, num grupo de futebol você tem brincadeiras, memes, figurinhas, piadas, tudo aquilo que você espera de um grupo de futebol, mas dentro do âmbito esportivo. Afinal, é um local para você se entreter, mas também se informar e se divertir. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.